Se for chorar, manda áudio. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, ambos do PL, disse que foi intimado pela Polícia Federal por ter feito críticas, na verdade, desferido ofensas, contra o delegado Fábio Alvarez Shor, responsável pela investigação de boa parte dos inquéritos contra sua família e aliados. Que triste, que pena. Estou bastante consternada. Vamos falar sobre isso com a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. O menor violino do mundo toca em homenagem a Eduardo Bolsonaro. Poxa, bananinha. Não, vamos falar muito sério, né? A gente tem o Eduardo Bolsonaro muito chateado. E detalhe, né? Eduardo Bolsonaro, deputado internacional, porque ele dessa vez gravou o vídeo, inclusive reclamando que recebeu intimação da Polícia Federal. Ele estava aonde? Ele estava no aeroporto, fazer mais uma viagem de acordo com ele, para algumas questões aí internacionais. Gente, ele é o deputado que mais viaja no mundo, né? Vamos lá, vamos convenhamos. Uma questão, tá? A gente tem o próprio Eduardo, nesse vídeo que ele fala sobre o delegado Fábio Alvarez, ele comenta, inclusive, mas eu recebi essa intimação por quê? Porque eu fiz tal coisa. E aí a gente vai ouvir as ofensas. Ele volta, ele repete essas ofensas para o deputado. Para o delegado, perdão, sério. Porque, pessoal, ele chegou a chamar o delegado de cadelinha do Alexandre de Moraes. E eu estou falando extremamente sério. Ele recebe a intimação, ele faz o quê? Ele volta a utilizar o mesmo termo. Então, assim, para mim, ele está pedindo para ser preso. E aí, qual a demora, Polícia Federal, Alexandre de Moraes? Qual a demora, pessoal? Vou te pedir, Ana, por favor, para trazer o vídeo. Tire as crianças da sala, por gentileza, botem fone de ouvido, porque vem muitas ofensas aí da parte do Eduardo, que ficou bem chateado. E eu tentei fazer um chateado com X para ficar aquele chiado mesmo. Vamos lá. Bora lá. Acabei de ser intimado pela Polícia Federal, nesse momento, que eu estou indo em mais uma missão no exterior, nos Estados Unidos, para a diplomacia legislativa. Recebi aqui agora um processo administrativo. E vejam só, né, para quem não acreditar, eu vou ler do que se trata. Para apurar a responsabilidade funcional do servidor Eduardo Nantes Bolsonaro, segunda classe, matrícula tal, atualmente licenciado para exercício de mandato parlamentar por supostamente ter proferido discurso na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu não preciso nem continuar, né? O delegado Fábio Shor, ele está sentido por eu ter chamado ele de cachorrinho do Alexandre de Moraes e de putinha do Alexandre de Moraes. Essa mesma pessoa que tem ordenado a sua equipe a prender senhorinhas, né, pessoas que nunca pisaram na delegacia de polícia e estão sendo jogadas num calabouço a 17 anos de cadeia. Né? E ele acha que vai conseguir me intimidar com isso daqui. É porque ele sabe que eu tenho porte de arma funcional, eu contribuo para a aposentadoria da Polícia Federal, né, para a aposentadoria da Câmara, e de alguma maneira ele quer me atingir por conta dos meus discursos proferidos na Câmara dos Deputados. Pois bem, vamos lá. Primeiro, isso aqui é uma afronta a todos os deputados. Eu não posso imaginar que um parlamentar da mais alta casa legislativa do Brasil seja acuado, persuadido a parar de falar, porque na sua casa anterior alguém se sentiu ofendido e quer se usar ainda do poder de um delegado contra um escrivão de Polícia Federal. O primeiro ponto é esse. Vou procurar a Procuradoria da Câmara dos Deputados para que possa ser feita a devida defesa a esse esculacho do parlamentar mais votado da história desse país. Tá? Segundo ponto, né? Isso daqui é notoriamente ilegal. A história mostra que quando o vento muda de lado, quando o chicote muda de mão, quando o cenário político muda, essa tirania, essa repressão contra pessoas inocentes que estão fazendo o seu trabalho parlamentar, ela também acaba mudando a ótica disso tudo. Então, a todos vocês, servidores envolvidos nisso daqui, os senhores não têm a dignidade de um ladrão que vem roubar uma pessoa na rua. Porque o ladrão, ele vem na surpresa e parte para cima da sua vítima, né, podendo ali sofrer algum tipo de reação. Aqui, vocês utilizam da covardia do Estado para tentar me prejudicar no meu CPF, porque eu sei que eu estou dando trabalho para vocês. Estou dando trabalho para o regime ditatorial brasileiro, para essa juristocracia. Então saibam que
Eu vou fazer aqui um estudo para entrar na pessoa física de vocês, perfeito, Fábio Schor, delegado de Polícia Federal, por abuso de autoridade. Eu não posso imaginar que um delegado se ache no lugar de calar um deputado federal utilizando-se de um procedimento administrativo. Tá? Eu encontro-me licenciado da Polícia Federal e, caso eu não seja reeleito, né, caso eu saia da política, vocês vão ter a satisfação de me ver dentro da casa de novo. Imagina o que aconteceria comigo numa situação dessa. Né? Se eu sou deputado federal hoje, eles querem vir atrás de mim, imagine se eu retornar para a Polícia Federal. Isso mostra o estado doentio que está hoje a Polícia Federal, que outrora, né, agentes, delegados, escrivãos, administrativos, eram parados na rua, ser reconhecidos como policiais federais e elogiados pela população devido ao trabalho de combate à corrupção. Hoje, lamentavelmente, não é toda a Polícia Federal, mas os cachorrinhos do Alexandre de Moraes seguem, né, manchando a imagem de toda a instituição. Então, você que é delegado sério, você que está aí nas associações de classe, etc., manifeste-se. Não precisa se manifestar a meu favor, não. Mas mesmo nos bastidores, não permita que esse tipo de coisa aconteça, porque é muito feio e é muito fácil a gente expor para a sociedade a canalice que está acontecendo com isso daqui. E o senhor, Fábio Schor, anote minhas palavras. O senhor vai ver o Mickey Mouse só pelas lentes do Alan dos Santos. Você não vai nem conseguir pegar um Uber lá na Flórida com o Alan dos Santos, mas você vai ver o Mickey Mouse pelas lentes das câmeras do Alan dos Santos. Beleza? Um abraço a todos vocês. Não nos intimidem. O quê? Adorei essa o quê, Ana? Assim, se alguém me disser, Daiane, você vai ver, eu já fico assim meio assustada e já pergunto, é uma ameaça, querido? Né? Mas nesse caso aí, a gente não faz ideia do que ele está querendo dizer. É tipo, o delegado ele não pode viajar para o exterior, ou tem algum risco de viagem do delegado para o exterior, porque não entendi direito, tá? Mas eu acho que a Polícia Federal pode fazer essa pergunta diretamente para o Eduardo Bolsonaro e deveria fazer essa pergunta diretamente para o Eduardo Bolsonaro, porque tem duas questões extremamente sérias, né? Além de repetir, perdão, só uma correção, ele não chamou o delegado de cadelinha, e sim de cachorro do Moraes, não faz tanto, né? Mas ok. E utilizou outro termo pejorativo, que é ali como uma pessoa que se vende, né? Uma pessoa ali prostituída, também a serviço do Moraes. Então, são termos absurdos, logicamente. Não vejo como o delegado não processar, é lógico, né? Enquanto também uma pessoa ali, um servidor público, ele tem todo o direito, a Polícia Federal também, de fazer a investigação corretamente pelo cargo do deputado federal, que neste momento é um deputado federal internacional, porque ele viaja tanto que ele, né, já pode ser considerado o primeiro deputado federal internacional, assim como Carlos Eduardo ou Carlos Bolsonaro é o vereador também internacional, porque essa família consegue fazer coisas que não existem. E a gente tem, por exemplo, eu estava olhando aqui, Ana, a Câmara de Deputados, de Brasília, a gente tem no plenário, teve uma fala do Eduardo no plenário, ok, que tiveram em recesso, mas teve uma fala em plenário, e teve 5 propostas de autoria do Eduardo esse ano. Mas vamos lá, ele tem 11 pessoas no seu gabinete, um gabinete que, inclusive, teve um gasto, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o gabinete já teve um gasto de R$26 mil. Tá? A gente tem um deputado aí que recebe R$46.366,19, mais R$4.253 de auxílio moradia. E esse deputado, ele propôs 5 projetos, sendo que a gente já está no mês de fevereiro. E mesmo com o gabinete não funcionando oficialmente, ou com o recesso dos deputados, as pessoas trabalham, né? As pessoas ali não estão de férias, ou pelo menos as 11 pessoas não estão de férias junto com o deputado. Então, olha a eficiência desse deputado federal, né? Porque, de fato, ele se preocupa muito em viajar. E aí eu fui para que ano? Eu fui para 2024. E aí, em 2024, ele propôs ótimos projetos, inclusive nenhum relatado, sabe? Nenhum foi para a relatoria, mas ele teve 123 propostas. Vou repetir uma coisa, nenhum para a relatoria, certo? Ele fez 12 discursos no ano de 2024 inteiro, 12 discursos. E ele gastou no gabinete R$398.168,51. De auxílio moradia, 44 mil, ele recebeu R$8,52, perdão, que isso foi o salário dele, estou dando o salário mensal bruto.
E o moradia ele recebeu R$51.036. A gente está falando aqui, e é o detalhe, tá, que de viagem e missão oficial ele só teve uma pela Câmara de Deputados. O resto, ele viajou o ano inteiro, não sei, a gente sabe como, mas ele só teve Adoro, porque ele fala ali missão diplomática parlamentar, que é uma coisa que ele inventou. Não existe missão diplomática parlamentar. Não existe. Em 2024, a missão, né, o trabalho dele foi a participação em uma reunião de um grupo de parlamentares europeus e latino-americanos, entre outras atividades no Parlamento Europeu, de 10 a 12 de abril de 2024, em Bruxelas, na Bélgica. Inclusive, Ana, vou até te mandar aqui no chat para você abrir aí para o pessoal dar uma olhadinha. E aí tem, lógico, os custos, né? A passagem foi R$ 15.794,99, e as diárias, do caso, R$ 10.015,20, pago com o nosso dinheiro, e aí ele foi lá para Bruxelas, mas isso é oficial. De oficial, em 2024, a gente viu o Eduardo indo e voltando, inclusive para os Estados Unidos, mas oficialmente a trabalho, ele foi fazer isso aí, porque vamos lembrar que ele é deputado federal, certo? Ele não é diplomata. Ele é deputado federal. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que recebe verbas públicas, dinheiro público, viaja bastante para gravar vídeo, ofendendo as pessoas, e quando ele é, de alguma forma, questionado, ele resolve aí se colocar no papel de vítima, dizer que está sendo perseguido, pedir para pessoas ficarem como vigilantes, que eu também acho que é extremamente perigoso esse tipo de discurso. E nessa hora eu lembro muito do Bolsonaro falando uma coisinha, Ana, vou te pedir para colocar o segundo vídeo aí, só para a gente ouvir o que o Bolsonaro fala, que não tem muito mais a dizer para o Eduardo. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar. É isso, vocês vão ficar chorando até quando, né? Se vocês descumprem a legislação, vocês vão ser investigados, é o mínimo. É isso, Ana, um detalhe, tá? O delegado que assumiu a investigação da família Bolsonaro, né, foi promovido a chefe de divisão. Que bom, porque ele vem fazendo um ótimo trabalho. Agora, em fevereiro, foi uma promoção recente, e agora ele é chefe de divisão de investigações e operações de contra-inteligência da Polícia Federal. Parabéns ao delegado pelo ótimo trabalho que está aí amedrontando a família Bolsonaro. Não à toa eles estão mandando todo esse recado aí. É inacreditável, Dai, que ele tenha feito, para início de conversa, que ele tenha feito uma fala dessa, né, durante a sua atuação como deputado. Né, durante o exercício da sua atuação em plenário, ele vai lá e ele fala essas falas ofensivas a respeito do delegado. O delegado está em todo o direito, né, de representar contra ele, absolutamente. Né, é uma ofensa muito grande. Ele ainda tem a cara de pau, são duas caras de pau, né? A primeira é de repetir as mesmas ofensas, né? Isso é um truque para provocar, já, né? Mas se eu estivesse olhando aí um processo desse, eu falar, bom, então está confirmado aqui, ele reiterou, né, a intenção. Então, se ele quiser dizer, perdão, não consegui não espirrar. Se ele quiser dizer que ele não teve a intenção de ofender e tarará, bom, este argumento já cai por terra, né? E a outra é vir com o que mais me impressionou mesmo, é ele começar esse... E, aliás, era uma coisa que nem tinha nada a ver com o que ele tá falando ali, né? Mas começar dizendo que ele faz muitas missões diplomáticas, parlamentares para o exterior. Bom, vamos aproveitar que o Eduardo chamou a atenção, né, para esse excesso de viagens mesmo, e o fato de como ele aparentemente se enxerga como um diplomata, porque foi ele que fritou o hambúrguer, né? E não sabe falar meia palavra em inglês, assim, e queria ser... O que ele queria ser mesmo? Era embaixador ele queria. Isso. Então, assim, ele acha que ele é um diplomata, e ele fica fazendo essas viagens, e as coisas não estão registradas ali. Como é que é? Que viagens são essas? Com que dinheiro? Com que missão? Quem mandou? O que ele estava fazendo? O que ele levou? O que ele trouxe?
Então, já que ele quer se definir assim, quer dizer que está fazendo diplomacia, vamos olhar aí o que ele está fazendo, porque, né, não dá para simplesmente viajar para passear ou para fazer orquestração aí de golpe, né, desse tipo de coisa, e daí dizer que foi fazer diplomacia, né? Isso aí é uma outra coisa, né? Eu acho que a gente devia... A ação é justamente essa que você trouxe, Daiane. Além de ficar indignado, vamos trazer e vamos olhar os números, então. E desejo aí sucesso para o processo, né, também em relação a ele aí, para, né, que ele se explique aí como é que ele pode falar esse tipo de coisa a respeito. Eles adoram liberdade de expressão, né, mas não gostam muito da consequência. Por que será, né? Ficamos por aqui, Ana. Dai. Desculpa, Só uma coisa, Ana. Sim, só uma coisa, porque assim, para a gente entender como o Eduardo trabalhou pouco em 2024, e aí não é pouco em relação a minha atuação, que eu acho do Eduardo, mas em dados. Eu falei que o Eduardo, ele em 2024 apresentou 124 propostas, não foi isso? Então, a gente, só para comparar com a Erika Hilton, a Erika Hilton apresentou 138 propostas, sendo que 2 foram relatadas, né? Uma, inclusive, o fim da escala 6x1, uma proposta que deu muito trabalho para passar, e passou. E a Erika Hilton teve 26 discursos em plenário, por exemplo, contra só 12 do deputado. Detalhe que a Erika ela tem participação em comissões, presença em reuniões, coisas que até nisso os números são bem discrepantes. Mas, por exemplo, a Fernanda Melchiona, ela teve 930 propostas legislativas apresentadas e 10 foram relatadas. Ela teve 60 discursos em plenário. Então, é importante a gente compreender que 100 propostas não é nada como equipe de 11 pessoas durante um ano inteiro sendo deputado federal. E a gente já sabe que esse deputado federal, ele logicamente está trabalhando muito aquém, se a gente for olhar os dados de todos os outros deputados que não são da base de bolsonarista, né? A gente sabia que a base bolsonarista tem uma certa... Eu vou terminar esse corte por aqui, Ana, antes que o Bruno ligue para a gente. Boa, boa. Mas é isso, a gente pode começar a pensar no quanto Eduardo trabalha ou não trabalha, né? Vamos começar a botar essa questão aí. Queria fazer, antes da gente encerrar, um agradecimento especial ao Chat Bálsamo, que reparou no sujeito fazendo flexões no fundo do vídeo do Eduardo Bolsonaro. Eu não vou voltar aqui porque já está cumprido. Mas se você tiver curiosidade, volta. Foi muito difícil de me concentrar depois daquilo. Tem um cara fazendo flexões num banco atrás dele. Surreal esse vídeo. Ficamos por aqui, chat. A gente volta em instantes com mais assuntos do dia. Espero que tão surreais quanto esse, talvez.